Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e hoje vamos estudar sobre ginástica. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas corporais, na ginástica. E o que a gente sabe disso? O que nós vamos saber? Você sabe quais são os tipos de ginástica? Quais são os tipos de ginástica? Quais são que você lembra? Aí, quando pensa em ginástica, o que você lembra? Tem como realizar ginástica sem a utilização de aparelhos e equipamentos? Tem? Existe? Dá para fazer isso? Vamos lá. A ginástica, qual é a definição da ginástica? Ginástica vem do grego, gymnastik, que significa arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Aqui, ó, hein? Tem como objetivo trabalhar as capacidades físicas. Então, temos que trabalhar as capacidades físicas na ginástica. Aqui, olha, pensa. Força, flexibilidade. Nossa, essa foto aqui diz muito sobre a ginástica, né? Força, flexibilidade, ali postura, bastante coisa. Então, vamos falar um pouquinho da história da ginástica. Então, lá no século XVII, divide-se em dois conceitos. Expressão corporal e exercício militar. Então, a ginástica, por muito tempo, a ginástica foi a ginástica militar, por militarismo, né, para treinar os militares. Aí na Europa, surgem as diferentes formas de encarar a ginástica, surgem as escolas de ginástica na Europa, né, que tinham os mesmos objetivos, que era regenerar a raça, promover a saúde, formar pessoas para servir a pátria, né, exercício militar, e a indústria, desenvolver a moral do cidadão. Então, no começo, a ginástica tinha esse objetivo aqui. Então, como é que a BNCC classifica, a Base Nacional Comum Curricular classifica a ginástica? Propõe que a ginástica é uma seguinte classificação. A geral, que é a ginástica para todos. A ginástica de condicionamento físico, né, aquela ginástica de condicionamento físico mesmo, que é aquela que a gente faz para ficar bem condicionado fisicamente. A ginástica de conscientização corporal, que é aquela como yoga, pilates, que tem a conscientização corporal voltado também para o condicionamento físico. E as ginásticas competitivas, que é a GR, né, a ginástica rítmica, a ginástica artística. Então, essas são as ginásticas competitivas. Então, a Base Nacional Curricular Comum traz essa divisão das ginásticas. Como é que é essa ginástica para todos? É para todos, né? Já diz ginástica para todos, qualquer um pode praticar. Práticas corporais que exploram as possibilidades acrobáticas, expressivas do corpo, visando a criatividade e a inclusão. Engloba vários tipos de manifestações, dança, expressões folclóricas, circo. Então aqui, os alunos aqui estão tendo uma vivência de circo da ginástica para todos. Então, eles estão ali fazendo uma conhecida bananeira, né, que eles falam, né, que é a parada de mão, ali com o apoio. E aqui os alunos também estão vendo como se fosse um circuito, né? Então, a ginástica para todos é isso, é as possibilidades que tem, que a ginástica pode trazer. E a ginástica de condicionamento físico? Ela tem um objetivo específico, que é a aquisição ou manutenção da condição física do indivíduo normal ou do atleta. Então, a de condicionamento físico, ela visa o quê? A manutenção, né? A manutenção física, né? Da pessoa que é atleta ou da pessoa que é apenas praticante. Mas então ela tem que estar sempre feita sempre feita com uma regularidade. Sessões planejadas de série. Então, tem que ter sempre uma série regular. Repetições de exercício com intensidade e frequências definidas. Então, aqui nós temos a ginástica laboral. A ginástica laboral sempre é feita lá no trabalho, com horário, com séries específicas, e aqui na academia. Na academia, a gente consegue visualizar muito mais isso, né? Então, a pessoa vai 3 vezes na semana para a academia, ela tem uma série, ela chega lá na sua academia, pega a sua série, tem lá as repetições de exercício, a intensidade e a frequência que ela vai fazer. Então, a gente consegue visualizar melhor a ginástica de condicionamento, mas também existe dentro do trabalho. E qual é o objetivo? O objetivo maior dela qual que é? Exercício orientado, que visa a melhoria do desempenho, a manutenção, a aquisição de condição física, melhorar a sua condição física já, individual, a modificação e a composição corporal. Então, o que acontece? O estímulo da ginástica de condicionamento é melhorar a condição física,
né? Desde o zero, ou aquela pessoa que já tem uma condição boa física, ou o atleta que é para manter, né? Então, as sessões são planejadas, com movimentos repetitivos, com intensidade e frequência definidas, olha lá. Ó. Né? Aqui tem uma demonstração aqui de uma flexão de braços, né? Então, tá ali. Então, vamos para o exercício número 1. Vamos lá. Consegue dar 3 exemplos de ginástica de condicionamento? Você consegue? Você lembra 3 ginásticas de condicionamentos? Reflita e compartilhe com os seus colegas. Então, vamos lá? Tempo para vocês? Voltamos, pessoal. E aí, consegue dar 3 exemplos de ginástica de condicionamento? Então tem a ginástica lá da academia, que a gente já tinha citado, né? Tem o crossfit. Que mais? Que mais vocês têm de ginástica de condicionamento? Vou deixar aí, dei 2 dicas já para vocês. A terceira vocês vão completar lá. Então, né, compartilha com os colegas, reflita, converse. Como é que esse tipo de ginástica de condicionamento? Aonde que ela é feita?
esse tipo de ginástica? Só na academia? Você consegue indo só para a academia ginástica de condicionamento? Ou existe uma funcional que você pode fazer também? Então, vamos lá. Os exemplos da ginástica de condicionamento aqui. A laboral, que a gente já tinha citado lá no começo, que é a ginástica feita no trabalho. A ginástica funcional, que eu acabei de dar dica para vocês, que a ginástica funcional ela pode acontecer em outros locais. Ela pode acontecer num parque, ela pode acontecer na academia. Ela é funcional. Fisiculturismo, que essa ginástica é para ter músculo, né? Para mostrar os músculos. Tem até competição de fisiculturismo. Olha aqui, ó, as pessoas ficam, né, trabalham bastante o músculo para essas competições ali. Então, dá para avaliar bem aqui os músculos. E aqui é uma funcional, né? E o CrossFit, como já tinha dado a dica para vocês ali. O CrossFit, como é que funciona o CrossFit, né? Tem aqueles blocos, a pessoa sai lá rodando o pneu, pula a caixa. É mais ou menos isso, o CrossFit. E a ginástica de conscientização corporal. Vamos conversar um pouco sobre ela? São as novas propostas de abordagem do corpo. Consciência corporal. Teve a origem na busca da solução de problemas físicos e posturais. Então, a primeira origem dela foi física e postural. As pessoas tinham muita dor na coluna, dor no braço, então foi feita uma ginástica de consciência corporal. Ah, poxa, você tá dor no braço? Vamos se conscientizar lá, vamos alongar. Tá sentindo o braço? Como é que é? Então, essas coisas que as ginástica de consciência corporal. Lá no Brasil, chegou pela década de 70 aqui no Brasil, essa ginástica. E daí vamos falar um pouco sobre a ginástica competitiva, que é... Qual é a entidade que é a FIG, Federação Internacional de Ginástica. Então, ela tem regras da ginástica competitiva. Fazem parte dessa ginástica. Quais são? Artística, rítmica, a de trampolim, a acrobática, a aeróbica e o parkour agora também faz parte das ginásticas competitivas. E quais são os equipamentos de ginástica? Vamos lá, então. A ginástica fortalece os músculos, melhora a coordenação motora, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, entre outras aptidões físicas. Então, a ginástica ela melhora tudo isso, né? Então, ela melhora a coordenação motora, a cardio, né? A aptidão física, né? Ela vê qual é a tua aptidão física melhor. E os aparelhos de ginástica têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento dessas aptidões físicas. Então, né, muitas vezes você quer trabalhar o braço. Então, pega lá o pezinho, uma halteres, vamos tentar trabalhar, né, a sua força de braço. Vamos começar com 1 quilo, depois 2, depois 3, né? A quanto você aguenta. Então, vamos para o exercício número 2. Quais equipamentos ou aparelhos de ginástica que você conhece? Quais são? Cite pelo menos 5 aparelhos. Vamos lá? Tempo para vocês?
Voltamos! E aí? Lembra de algum aparelho de ginástica que conhece? Eu dei uma dica lá para vocês no slide passado, que é o halteres. Halteres é um aparelho de ginástica. E aquele aparelhinho que vocês ficam pulando? Como é que se chama? Jump. Tem as ginásticas de jump também. E aí depois vocês vão citar o restante que vocês lembram, tá certo? E aqui ó, também tem uma foto aqui que vocês podem citar também esse aparelhinho aqui dessa aula. Então, os equipamentos de ginástica artística, vamos lá. É a barra fixa, na ginástica artística é barra fixa. Barras paralelas, tá aqui a fotinho da barra paralela e aqui é da barra fixa, tá vendo? As argolas, olha aqui as argolas, né? Barras assimétricas, que é mais para feminino, né? Trave de equilíbrio, tá aqui. E o de ginástica rítmica, quais são os principais aparelhos? Arco, bola, a corda, né? Massas, o nome disso aqui é massas, né? O nome é massas, o nome disso aqui. E a fita, que também tá aqui, né? A massa parece malabares, eu queria citar ali, parece os malabares, mas elas se chamam massas. E a ginástica de academia? Então, a ginástica de academia, ela é um pouco diferente. Como é que é a ginástica de academia? Ela tem máquinas de musculação, leg press, que é para perna, a bicicleta ergométrica, né, para melhorar o cardio, as esteiras, os aparelhos elípticos. Então, a academia tem várias máquinas. E também tem os pesos livres, que são os halteres, as anilhas, as barras, as tornozeleiras. Então, tem os aparelhos livres. E tem as barras fixas e paralelas, que é para trabalhar, né, ali o músculo do braço, o abdômen, né? Então, tudo isso tem na academia. E o CrossFit? O CrossFit é uma modalidade aqui nova, mais no Brasil, assim, nova que eu diga de uns 10 anos para cá. Então, o CrossFit ele tem barras e anilhas olímpicas, tem o rags e os hacks, sketball, a caixa, as argolas e cordas. Então, ele tem, o CrossFit se chama lá o box, né? Você vai treinar CrossFit no box. Então, ele tem esses aparelhos aqui soltos no box lá e você tem uma sequência que você deve seguir. Então, aqui tem também tem o pneu, né? Que não foi citado aqui, ó, as caixas. Então, você desenvolve os exercícios dentro do que foi proposto ali. E como é que a gente treina sem equipamento? Dá para treinar sem equipamento? Claro que dá. O treino com o peso corporal, só com o nosso peso corporal, a gente consegue fazer um treinamento. Que são com os exercícios isométricos, exercícios que a gente segura, né? E fica um tempo segurando para trabalhar o músculo. Os exercícios aeróbicos, né? Você coloca lá agora, tem muita essa opção de os vídeos, né? Você pode colocar um vídeo de dança e ficar dançando lá por meia hora na sua casa lá. É um exercício aeróbico. O treino em casa. Existem alguns treinos em casa que você paga um coach, um professor de educação física e ele vai liberando o treino em casa. E a calistenia, que é aquele treino que é dos exercícios militares, mas também, né? Tem que ter sempre acompanhado de um professor. Então vamos lá para o exercício número 3. Conseguimos identificar a tecnologia presente nas ginásticas? A gente consegue? Cite e explane alguns exemplos. Vamos lá? Tempo para vocês?
Voltamos! E aí, conseguimos identificar a tecnologia? Há muitas tecnologias para que ajudam a gente na ginástica, né? Então, aqui tem os relógios, né, que marcam lá o quanto tempo você ficou em pé, exercício. Eles conseguem identificar lá, dar uma tremidinha lá para se chegou a hora de você se alimentar, tomar água, a hora de você descansar, né? Tem os óculos virtuais que eles ajudam a fazer, simulando uma caminhada, uma outra atividade, né? Tem os vídeos, como eu falei para vocês, você pode colocar lá no seu computador, na sua televisão, né? Os vídeos, então, ela está presente em vários momentos. Ali que você pode praticar ginástica com a ajuda da tecnologia. E vamos lá, o que nós estudamos hoje? Retomada da ginástica, né? Aprendemos, né? Voltamos a conversar sobre a ginástica. A definição, que é ginástica, né? A gente definiu lá na frente o que é ginástica, da onde que ela veio, qual é o termo. Um pouquinho da história, que ela veio assim para o militarismo, né? E daí depois chegou na Europa, teve um pouco daí na Europa deu uma mudada nessa ginástica. A classificação da ginástica, como ela pode ser classificada, né? Então a gente trabalhou ali a classificação dela. E os equipamentos, quais são os equipamentos que são bons para a ginástica? Dá para a gente fazer treino sem equipamento? Uma ginástica funcional, um crossfit. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.